Que tal aprender a fazer esse lindo cestinho agora para o Natal, mas também várias ocasiões onde você pode usar na sua casa, vender ou até mesmo presentear. Então vamos lá começar a nossa aula. Aqui primeiro eu vou ensinar vocês como fazer o molde. Eu peguei um papel aqui, pode ser uma cartolina, e eu cortei um quadrado de 40 por 40. Então eu vou dobrar esse quadrado em 4 partes e com uma fita métrica, uma caneta ou um lápis, nós vamos fazer uma marcação e a gente vai fazer um semicírculo. Aqui eu vou colocar da ponta 20 centímetros, que é o raio aqui da minha circunferência, e eu vou marcando, sempre posicionando aqui embaixo o 20 e girando a minha fita. E aí no final a gente vai ter essa marcação e aqui vai ser o guia pra gente poder cortar. Então eu vou cortar todos esses aqui juntos e já vai se formar o nosso molde. O nosso molde vai ser um círculo e aí eu vou passar pra vocês quais os materiais e medidas que nós vamos usar. Aqui eu tô usando um tecido tricoline no tema de Natal. Ele mede 42 por 42 e ele já está estruturado numa manta R1. Pode ser a manta ou estruturador que você tiver. E a mesma medida de 42 por 42 em um tricoline, que é o forro. Vamos começar então utilizando a parte que já foi estruturada. E eu vou prender o meu molde e riscar. É super importante vocês cortarem primeiro um quadrado e estruturar ele na manta e depois fazer a marcação do círculo. Isso vai ajudar muito para que a sua forma fique certinha no final. Então aqui eu prendi e vou riscar com giz ou com algum outro tipo de material para ajudar a fazer essa marcação para a gente poder cortar. Depois de cortado, eu vou pegar o meu forro, que eu não vou cortar, eu vou utilizar ele no formato de quadrado. E aí eu vou posicionar primeiro o forro, e esse lado vai ser o lado do avesso, se seu tecido tiver estampa. E vou colocar a manta em cima do lado avesso do meu forro. E aqui nós vamos na máquina e costurar com um pé de máquina. É só prender, então, e passar a costura. Após finalizar a costura, vocês vão refilar todo o excesso do forro. E agora nós vamos fazer aqui algumas marcações. Eu vou usar uma régua de patchwork e aqui eu tô usando uma caneta fantasminha que apaga com ferro. Essas marcações vão ser guia para uma costura que a gente vai fazer para já dar o formato no nosso cestinho. A distância que eu vou usar aqui é de 8 centímetros, então eu vou alinhar e já vou riscar. E essa marcação vocês vão ver que eu vou fazer nos 4 cantos do meu círculo. Então eu sempre vou estar girando ele e fazendo essas marcações. Com as marcações feitas, agora é só a gente ir na máquina e costurar. Então na hora que a gente estiver na máquina, eu vou costurar em cima das linhas que eu fiz com a caneta. Depois de costurar as linhas, o nosso cestinho já vai ficar com as marcações prontas pra gente depois criar o formato final da peça. E agora nós vamos fazer o acabamento do cantinho, porque aqui está aparecendo a manta. Eu vou utilizar a viés, aqui eu estou usando um viés pronto de algodão. Esse aqui é o largo de 35 milímetros e nós vamos aplicar a toda a volta. Aqui vocês vão ver que eu vou pegar o lado maior do meu viés e eu vou abrir ele. E eu vou fazer uma pequena dobra de mais ou menos 1 centímetro no início. E vou posicionar. O indicado para vocês é que vocês comecem pelo lado do forro. Aqui eu não tentei por isso e comecei pelo lado externo. Mas para o acabamento ficar melhor, façam pelo lado de dentro primeiro. Então aqui eu vou posicionar
e vou costurar com um pé de máquina para que a gente depois tenha a medida certinha para desvirar o nosso viés. E uma dica para vocês que estão costurando e têm dificuldade: utilizem o guia magnético para costura, que é excelente. Aqui eu estou usando o meu guia e vou mostrar para vocês. É um imã e a gente coloca bem do lado do pezinho e isso vai auxiliar muito para que a sua costura saia retinha. Quando a gente estiver chegando no fim da aplicação do viés, eu vou cortar, deixando uma sobra que passe um pouco do início ali da minha costura. E aí depois, então, você vai posicionar o seu viés sobre aquele 1 centímetro que a gente começou. E aí é só vocês costurarem até o final e arrematar. Finalizada a nossa aplicação, agora nós vamos rebater a costura. Então, para isso, eu vou jogar todo o meu viés pro outro lado. E aí você pode depois, se quiser, prender esse viés com auxílio de tecidos, que vai facilitar muito a sua aplicação. Então, a gente desvira tudo e eu vou mostrar para vocês como fazer a aplicação de uma forma que o seu viés fique bem aplicado. Aqui vocês vão ver a costura que a gente acabou de fazer para prender o viés. E o importante é você trazer essa dobrinha e encostar bem sobre essa costura, não puxando muito. Com isso, o seu viés ele vai ficar certinho. Na hora de costurar, nós vamos posicionar na máquina, costurar um pouco mais no cantinho. Então aqui, ó, essa é a linha que eu vou usar para guiar. Eu vou dobrar bem a beiradinha do meu viés e eu vou costurar mais no cantinho dessa pontinha que eu fiz a dobra. Aqui eu vou apertando com a unha, com os dedos, mas se vocês quiserem, peguem um desmanchador de costura que tem uma ponta muito fininha que vai auxiliar vocês na hora de dobrar o viés, caso vocês não coloquem nenhum tipo de clipe para te ajudar a prender. Na hora de finalizar, eu vou colocar um sobre o outro e com cuidado a gente vai passando para que o viés não saia e ele fique certinho. Então aqui eu vou apertando com a pontinha do meu desmanchador para auxiliar que fique retinho esse meu viés. Finalizada então essa aplicação, a gente vai partir agora para a montagem final do nosso cestinho. E para isso, nós vamos utilizar das costuras que a gente já fez com as marcações. Então aqui eu vou pegar o meu círculo e vou dobrar ele ao meio aqui, juntando uma dessas pontinhas. E vai ser a partir dela que a gente vai novamente na máquina costurar para poder então criar esse formato de cesto. Então aqui eu vou prender e vou passar uma costura na máquina, me guiando por essa própria costura que se formou aqui, como se fosse uma caixinha de leite. Depois de costurado, o seu cestinho já vai estar pronto e vai ser uma ótima aí para você poder decorar a sua mesa nesse Natal e em outras ocasiões. Então, se você gostou dessa aula e vai fazer essa peça, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita e já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma nova aula. Um beijo e até a próxima!